Pai, queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa, Senhor. Pela tua presença, Senhor, aqui nessa igreja, Senhor, dentro de nós, sobre nós, Paizinho. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os nossos olhos, aguça os nossos sentidos, Pai. Acalma o nosso coração, Senhor. Nos liga no alto, Senhor, para que possamos ver a tua face, porque o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de ti. Porque só tu és Deus, tu és o Deus que criou os céus e a terra. Te peço, Senhor, prepara os corações, Senhor, como solo, Pai, onde será plantado a semente do teu evangelho. Assim eu te peço, Pai, que faça com que essa sementinha possa crescer, crescer e crescer, e que logo, logo venha gerar bons frutos, Senhor, os frutos do teu Espírito Santo, Pai. Assim eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é maravilhoso estar com vocês aqui, mais uma manhã dessa maravilhosa. Meus irmãos, Nilma e Alexandre, vocês nos levaram a um ambiente de adoração nessa manhã. Não foi apenas um louvor, mas foi a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Foi maravilhoso. E está sendo maravilhoso, na verdade, porque ainda não terminamos, né? Outro momento maravilhoso foi quando eu vi todo mundo com a Bíblia de papel aqui na igreja. Minha nossa! Como é lindo, uma igreja com a Bíblia na mão, com a espada na mão, com a palavra de Deus na mão, empunhada. Façam mais isso é saudável para uma igreja. Mas nessa manhã eu quero meditar sobre essa palavra que foi lida, sobre Marta e Maria. Essa é uma passagem bastante conhecida. Eu quero desafiar a igreja, aqui alguém levante a mão dizendo que eu não conhecia essa palavra. Eu acho que toda a igreja conhece essa palavra porque ela é muito comum. Eu acho que todos nós já ouvimos falar, mas será que nós já meditamos sobre essa palavra? Sobre a irmã Marta e a irmã Maria, uma irmã que estava aos pés de Jesus, contemplando a presença de Jesus, contemplando o falar, o mover e o agir de Jesus, enquanto a irmã Marta estava para um lado e para o outro, se agitando e muito preocupada com o que tinha a fazer. Nessa manhã eu quero meditar sobre isso, sobre o momento certo de escutar e o momento certo de tomar uma ação. Quem assistiu aqui aquele filme Divertidamente, que eu acho que a maioria já assistiu, viu como é que acontece a luta entre os nossos sentimentos dentro da nossa mente. Mas nessa manhã eu também não vou meditar sobre os sentimentos, tá? Eu vou meditar exatamente sobre duas pessoas que acabam sendo uma pessoa. Mas como assim? Duas pessoas que acabam sendo uma pessoa. Vamos meditar agora, nesse momento, nessa introdução, sobre duas pessoas. Quem era Marta e quem era Maria? Quem aqui dentro de casa não se encontra nesse momento vivendo algo parecido? Quem aqui dentro de casa, enquanto as mulheres principalmente, enquanto estão varrendo a casa e o marido assistindo lá as Olimpíadas, não acham, poxa, enquanto eu sou Marta, me movendo para lá e para cá, fazendo almoço, limpando casa, cuidando de menino, Maria está só ali assistindo as Olimpíadas. Quem aqui não passa por isso? E lá no trabalho, enquanto eu estou me matando aqui com 1000 demandas, Maria está ali sentada, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, às vezes tomando um cafezinho. Isso é muito comum, né não? Aonde quer que a gente vá, existe uma Marta e existe uma Maria. E normalmente nós somos a Marta. Normalmente nós somos aquela pessoa que está muito preocupada com os afazeres do dia a dia, enquanto Maria está lá olhando tantas outras coisas, mas não vem nos ajudar. E isso é muito comum, isso é muito normal. Aonde quer que a gente vá, vai existir Marta e Maria. Mas vamos sair de casa e vamos sair do trabalho e vamos para a igreja? Quando vocês chegam na igreja, isso principalmente para os líderes de ministérios, quem aqui nunca se sentiu uma Marta ou Maria também? Porque o líder de ministério é aquele que às vezes, vamos falar do ministério do louvor, que é uma bênção aqui. O ministro de louvor, geralmente o líder de louvor,
quantas vezes ele não se viu tão atarefado, porque é ele que promove os encontros, é ele que marca lá para fazer ensaio, é ele que carrega os instrumentos nas costas às vezes, é ele que faz toda a pauta de louvor, é ele que chama o pessoal para um momento de oração, e às vezes o pessoal está tão assim que, poxa, parece que o líder está trabalhando sozinho, parece que ele tem que carregar todo o ministério de louvor, o grupo de louvor nas costas, porque ninguém quer orar, ninguém quer ensaiar, só chega para tocar lá, não tem um momento de adoração mesmo, chega como músicos que quer só ver o povo chorar e depois dizer, poxa, eu toco demais, eu sou o melhor daquele ministério de louvor. Aí quando a gente vai para o ministério pastoral, às vezes ainda é pior ainda, o pastor se sente um motorista de ônibus, porque a igreja tem 80 passageiros lá, mas ele está dirigindo sozinho aquele ônibus, porque ninguém abre a porta, ninguém varre o ônibus, ninguém cobra a passagem, ninguém ajeita o motor, ninguém observa nada, e o motorista tem que estar levando o ônibus sozinho. Quantas vezes o pastor não prepara a ministração, enquanto ora, enquanto varre a igreja, enquanto limpa as salinhas, enquanto tem que organizar N ministérios que tem na igreja, enquanto os membros estão apenas dormindo ainda. O pastor tem que ir para um momento de evangelismo sozinho, ele tem que ir para o grupo familiar sozinho, ele tem que quebrar a cabeça com o pessoal do louvor, ele tem que quebrar a cabeça com o pessoal da salinha, e às vezes o pessoal está igual a Maria. Mas às vezes, se estivesse como Maria, era muito bom, né? Porque Maria pelo menos estava aos pés de Jesus, contemplando a face dele. Muitas vezes a igreja nem isso está fazendo, está apenas preocupada e atarefada com os seus afazeres. Parece ser Maria, mas é Marta, porque ela parece estar contemplando a face de Deus, mas ela está muito preocupada com os afazeres do dia a dia. Quem é você? Você é Marta ou você é Maria? Ou você não é nenhum nem outro? Mas isso aqui ainda é introdução, tá? A gente ainda não começou na palavra, porque ainda não é sobre isso que eu quero falar, tá? E não me entendam mal, isso também não foi uma puxada de orelha. Enquanto estava fazendo a confissão dos pecados ali, eu estava dizendo, Senhor, me guia direitinho, Senhor, nas palavras, porque não é puxar a orelha de ninguém que eu quero com essa palavra, mas essa palavra é muito direcionada para isso. Mas não é isso que eu quero, tá? Vocês vão entender daqui para o final aonde é que eu quero chegar. Mas o título dessa mensagem que eu trouxe hoje é Dicotomia, a luta entre a carne e o espírito. Dicotomia, ele fala sobre a nossa divisão. Nós, seres humanos, somos divididos em corpo e espírito. Em alguns momentos, em algumas traduções, em alguns teólogos, dividem em 3 pedaços também, que seria carne, espírito e alma. E eles dizem que o ser humano, ele se divide entre alma e espírito, porque o espírito que está sobre nós e dentro de nós é o Espírito de Deus. Nesse momento eu quero dividir apenas em 2 partes. Na teologia, quando nós queremos embasar a divisão em 3 partes, ele fala sobre a espada, sobre a palavra de Deus, que divide corpo, alma e espírito. Mas nesse momento eu quero dividir apenas em 2, corpo e espírito, tendo em mente em que nosso espírito comunga, ele está totalmente ligado com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse que está dentro de nós. Então eu vou fazer apenas a divisão em 2 partes, corpo e espírito. E o que seria essa batalha entre o corpo e o espírito? Quando nós vamos lá em Romanos 7,15, o apóstolo Paulo ele fala: não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que odeio, isso eu faço. Aqui ele já está nos mostrando o que é essa luta entre a carne e o espírito, porque a carne quer fazer algo, mas o que o espírito, e ela consegue fazer inclusive,
Mas o que o Espírito quer fazer, isso o Espírito não consegue fazer através dele. E se formos um pouquinho mais à frente, lá em 1 Coríntios 9, 27, o próprio apóstolo Paulo vai falar novamente: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser provado. Paulo falava muito sobre essa divisão, sobre o que eu quero fazer e o que eu gostaria, ou melhor, o que eu quero fazer e faço, e o que eu gostaria de fazer e o que eu não faço. E quando ele fala dessa divisão, ele fala: eu preciso esmurrar o meu corpo para que o meu espírito possa se sobressair, porque o desejo do meu corpo nem sempre é o desejo de Deus. Então eu tenho que me ater a fazer o que é o desejo de Deus e não a dar espaço a fazer o que o meu corpo quer. Tudo bem até aí? Mas eu quero trazer mais uma reflexão, pensando nisso que a gente leu agora: corpo e espírito, palavras de Paulo. Quantas vezes a gente já não chegou aqui na igreja, recebeu uma palavra poderosa e saiu daqui dizendo: meu Deus, eu preciso mudar. A partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler ela até o final durante todo esse ano. A partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu vou começar a fazer o meu devocional e não vou parar nunca mais de fazer. Minha nossa, que palavra maravilhosa! Ela tocou tremendamente no meu coração. Ela dividiu corpo, alma e espírito. E aquele pecado que eu estava cometendo, eu não quero mais cometer e não vou mais cometer a partir de hoje. Mas aí quando chega amanhã, eu não leio a Bíblia, eu não faço devocional e aquele pecado continua a ser praticado dia após dia na minha vida. Quantas vezes eu prometo para mim mesmo que eu vou mudar e não consigo? Essa é exatamente a luta que Paulo estava falando, sobre a carne e o espírito, porque o que a minha carne quer fazer, essa eu faço, mas o que o meu espírito quer fazer, essa eu tenho dificuldade para fazer. Mas eu tenho algumas boas notícias para vocês. Se vocês também têm esse mesmo problema, a boa notícia é que vocês são uma pessoa normal. Porque se você olhar para a sua direita e para a sua esquerda, a pessoa da sua direita também faz isso e a pessoa da sua esquerda também faz isso. Porque nós somos seres humanos e enquanto nós tivermos essa carne aqui, por cima do nosso espírito vai existir essa batalha entre a carne e o espírito. Eu também tenho esse problema. Quantas vezes eu não li e às vezes preparei essa palavra ou até escutei uma ministração e decidi na minha mente: nunca mais eu vou fazer isso. E no outro dia eu acabei fazendo do mesmo jeitinho que eu sempre fiz. Porque os desejos da carne são muito fortes. E se a gente não alimenta o nosso espírito ele nunca vai vencer os desejos da nossa carne. Então essa é uma luta que nós nunca vamos conseguir vencer sem realmente estarmos andando em espírito e em verdade. Mas agora nós já sabemos exatamente o que é que já está acontecendo conosco. Aí vem a pergunta, eu gosto do Bispo Ziel porque ele fala: você tem que sair de um culto com uma decisão e tem que pôr em prática no outro dia, senão vai acabar sendo como sempre foi. Mas agora eu já conheço o que está acontecendo comigo, eu já estou sabendo que o que está acontecendo aqui dentro é uma coisa normal, mas não deve ser normal, porque é uma batalha. E quando eu sei que está existindo uma batalha, eu tenho que escolher um lado. E escolher um lado é eu fortalecer aquele lado, porque eu quero que ele vença a batalha. Quem aqui não é competitivo? Todo dia aqui agora eu acordo, é a Olimpíada, eu almoço, é a Olimpíada, eu vou dormir, é a Olimpíada. Eu já não aguento mais esse negócio. Eu não gosto de esporte, tá? Vou ser sincero aqui. Eu gosto do meu Bom Dia Pernambuco, eu gosto do meu Jornal da Noite, eu gosto do Globo Rural no domingo, eu gosto
Eu gosto da minha normalidade, eu não curto tanto a questão dos esportes, infelizmente, porque eu sei que é algo muito bom. E quem gosta não está errado, tá? Quem gosta aqui de esporte, isso não é pecado, tá? Podem assistir os seus esportes, podem torcer, podem ficar tranquilos com relação a isso. Isso é saudável. E a competição também é saudável, mas nós precisamos entender que existe também uma competição dentro de nós. E essa competição é entre a nossa carne e o nosso espírito. E se eu estou querendo que o meu espírito vença, eu tenho que treinar o meu espírito. Essa semana, eu estava assistindo alguns esportes lá, e tem alguns esportes que são 10 segundos. A corrida lá é 10 segundos, mas o cara passa 4 anos treinando para correr 10 segundos. E às vezes um erro naqueles 10 segundos, ele perde 4 anos de treino. Aquelas pessoas que estão lá na França, elas já são os melhores do Brasil. Para vocês terem ideia, se eles estão lá, ele ganhando ouro ou não ganhando nada, eles já são os melhores do Brasil, os melhores de cada país lá. Eles já são os melhores do mundo. Mas eles se dedicam, eles treinam, eles têm disciplina. Ele sabe que para vencer, ele precisa acordar cedo, ele precisa se dedicar. Cada golpe daquele lá, ele tem que praticar exaustivamente. Às vezes eles passam mais de meses praticando apenas um golpe. E isso é uma luta, isso é uma batalha. Mas às vezes a gente quer vencer um torneio, a gente quer vencer a nossa vida sem ter um momento de oração exaustiva. Quantas vezes a gente não quer vencer uma batalha que é espiritual, que o próprio Deus diz que essa batalha é espiritual, porque a nossa luta não é contra o corpo nem contra a carne, mas contra o espírito, porque a batalha é espiritual e é contra potestades e potestades nas regiões celestiais. E como é que eu venço uma batalha espiritual no reino celestial? Eu venço através da oração. E é praticando a oração, em momentos de oração é que eu vou fortalecendo o meu espírito, eu vou aprendendo a manejar essa palavra de Deus, que é a nossa espada. Ela é a nossa arma espiritual para vencer batalhas no reino espiritual. Mas eu tenho praticado? Eu tenho separado um momento do meu dia para praticar exaustivamente essa palavra? Eu tenho praticado exaustivamente a oração na minha vida? Pois é. A solução que o apóstolo Paulo nos dá é esmurrar a própria carne. Os desejos, qual é o desejo da sua carne nesse momento? Vamos se fazer de apóstolo Paulo nesse momento. O meu desejo é a imoralidade sexual. Eu esmurro a minha carne. Eu não quero isso. Você não vai conseguir tirar isso de mim, porque o desejo do meu espírito é oração. Então eu vou orar agora, nesse momento, para o que desejo da minha carne seja esmurrado nesse momento. O meu desejo é não ter que pisar naquela paróquia, porque hoje eu estou cansado, o meu corpo não aguenta, eu estou exausto do meu trabalho. Eu esmurro o meu corpo, porque eu digo, eu preciso estar em comunhão com esse meu Deus, porque senão nunca que eu vou ter descanso na minha vida. Qual é o seu desejo nesse momento? O meu desejo é de prosperidade, mas eu esmurro o meu corpo, porque eu sei que a prosperidade não vem pelas minhas mãos, pelo serviço exaustivo do meu corpo. A minha prosperidade vem de Deus. E eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que esbofetear essa minha carne, dizendo, esse querer
não é do espírito, esse querer é do meu corpo. Então eu esmurro o meu corpo para que ele saiba que tudo que eu preciso vem de Deus. Mas eu tenho que viver uma vida equilibrada. E onde é que eu encontro esse equilíbrio? Novamente, se você está vivendo de forma desequilibrada, fique tranquilo, porque isso não é um benefício seu. Se eu for lá para Martinho Lutero, o que fez a nossa reforma protestante, monge, doutor em teologia, esse foi um assunto exaustivamente estudado por ele. E ele dizia: só a fé em Cristo, só a fé em Deus vai fazer com que os desejos do meu corpo sejam mortos para que o meu espírito possa ser exaltado, ou melhor, para que o Espírito de Deus possa ser exaltado. Só a fé. E ele nos diz aqui, como é que eu posso fazer para que a minha fé vença os desejos do meu corpo? E ele diz: nós devemos ver cada tarefa, por mais mundana que ela seja, como algo divino. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que crer que Deus está sentado na cadeira do lado. Se eu estou num momento de lazer na praia, eu tenho que crer que Deus está sentado do meu lado. Se eu estou aqui na igreja, eu tenho que crer que Deus está na cadeira do lado. Quando eu passo a crer dessa forma, muito improvavelmente eu vou continuar pecando. Mas por quê? Se eu penso em trair a minha esposa, por exemplo, no momento em que eu entro num quarto de hotel com outra pessoa, se eu tiver a certeza de que Deus está do meu lado, muito improvavelmente eu vou conseguir fazer alguma coisa com aquela mulher, porque Deus está me vendo. Mas muitas vezes nós tratamos Deus como uma pessoa tão distante, que não está vendo o meu pecado, que não está participando da minha vida, que não está sentindo vergonha daquilo que eu estou fazendo. Porque se fosse a sua esposa do lado lá, você faria? Muito provavelmente não. E maior do que a sua esposa não é Deus? Deus está com você em todo lugar em que você pisa. E quando você tem a noção, você sabe que essa presença é real do seu lado, o pecado, os desejos da sua carne vai bater em retirada. Mas não vamos ficar só lá em Lutero, não. Vamos para outra pessoa. Vamos lá para Santo Agostinho. Agostinho, teólogo também, monge, uma pessoa de Deus. Ele também tinha o mesmo problema, e ele diz: somente o amor vai fazer com que os desejos da minha carne sejam mortificados. Mas ele diz aqui: somente o amor por Deus. Quando eu tenho o meu Deus como a principal pessoa da minha vida, o meu principal amor, eu deixo de pecar. Porque quando eu amo tanto uma pessoa, eu faço os desejos do coração dela. Todo mundo aqui é casado, ou pelo menos a maioria. Quando você ama a sua esposa, você não vai tentar agradar ela de todas as formas. Quando você ama o seu filho, vou pegar um pouquinho mais pesado agora, né? Quando você ama o seu filho de todo o seu coração, você não vai fazer todos os desejos do coração do seu filho. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai querer fazer exatamente qual é o desejo dele para a sua vida. E o pecado aí também tende a morrer. Porque nunca foi e nunca será desejo de Deus que você continue no pecado. Nunca será. 1 Coríntios 10, 31 a 33 diz: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, que façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso quer dizer que tudo que nós fazemos durante o dia,
tudo que nós fazemos em amor, que seja com consciência de que isso é para a glória de Deus. Isso aqui é do Novo Testamento, tá? Mas no Antigo Testamento, confirmando o que há no Novo Testamento, lá em Êxodo 20, 24 diz: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Mas por que ele fala aqui um altar de terra e não um altar igual a esse aqui, de cimento e areia, um altar de pedras, um altar de bronze, um altar de terra você consegue em todo lugar. E em todo lugar, você, quando chegar, você precisa criar um altar. Um altar de terra, você pega um punhado de terra e faz assim, ó, você tem um altar de terra. E ele fala que em todo lugar em que você criar um altar de terra e sacrificar a si próprio, quando você trouxer uma oferta agradável a mim, lá eu estarei e abençoarei a ti. Nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus em todo lugar e em toda hora, porque a partir de então nós estaremos esmurrando a nossa carne. C.S. Lewis, eu adoro essa aqui de C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Muito provavelmente todo mundo conhece aquele filme maravilhoso, que conta a história de Jesus, inclusive. Aquele leão lá é Jesus, que morreu naquele altar de pedra, inclusive. É Jesus. Mas ele diz que nós precisamos viver nesse mundo de magia, nesse mundo maravilhoso, onde nós temos a presença humana e a presença real de Deus em todo momento, e que em todo momento nós precisamos crer que estamos numa realidade paralela, onde o mundo espiritual se encontra com o mundo carnal, e nós conseguimos viver essa relação de espiritual com carnal. E quando nós vivemos essa relação, onde o espiritual está totalmente ligado ao carnal, nós iremos ter a presença real de Deus em todo momento. Vejam que todos os três falam a mesma coisa de forma diferente, mas o que eu quero trazer novamente à realidade de vocês é que essa realidade espiritual sempre vai lutar com a realidade carnal. E algo que eu posso entender aqui entre esses três teólogos, essas três pessoas, esses três pais da fé, é que todos eles são humanos e todos eles pensaram sobre o mesmo assunto, porque provavelmente tinham problemas com o mesmo assunto. Porque ninguém para meditar em algo que não está fluente na cabeça dela. Então, novamente, isso diz que nós somos pessoas normais, assim como todas as outras. Ambos perceberam que a plena satisfação e o equilíbrio entre a carne e o espírito está na contemplação da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, no mover, na presença real do Espírito Santo que mora dentro de nós, que está conosco a todo momento de nossa vida. Mas qual é o problema em tudo isso? Aonde está o problema? É que nós temos uma imensa dificuldade de focar no reino de Deus. E por essa imensa dificuldade, às vezes nós estamos caminhando também ou para a mornidão, que nós procuramos apenas o equilíbrio, e a palavra de Deus diz: antes sejais frios ou quentes, mas nunca mornos. Então, nós não podemos buscar apenas o equilíbrio da carne e o espírito. Nós precisamos escolher um lado. Nós precisamos clamar
pela fortificação do nosso espírito, para que o espírito ele possa controlar a nossa carne, para que os nossos dias consigam ser guiadas pelo poder do espírito. Isso é fácil? Nunca, nunca será fácil. Mas enquanto nós não tivermos a disciplina daqueles esportistas lá, que estão nas Olimpíadas, essa batalha sempre vai pender para o lado da carne. E a carne sempre vai vencer o nosso espírito. Deixa eu beber uma água. Porque nós também temos um problema muito grande. Quando nós tendemos a pender para o lado do espírito, nós podemos cair em duas áreas muito perigosas. Uma é a religião, nós virarmos pessoas religiosas, assim como eram os fariseus. E outra é eu virar um ativista religioso, aquela pessoa que é igual a Marta, que vive correndo para lá e para cá, mas não tem um momento de contemplação na presença de Deus, não tem um momento de oração sadia, ele não treina a manipulação da sua espada, ele não treina aquela parte em que Jesus diz: entra no teu quarto em secreto e me ora em secreto, porque lá eu estarei e atenderei os desejos do teu coração em secreto. O ativista é exatamente aquela pessoa em que quer estar no evangelismo, ele quer estar na igreja, ele quer estar no café dos homens, ele quer estar nos chás, ele quer estar em todo canto, mas ele não quer estar dentro do quarto de oração. Porque no quarto de oração só quem está vendo ele é Deus, e ele quer ser visto, assim como os fariseus que encontravam um lugar de esquina onde passavam muitas pessoas e iam dizer: nossa, como ele é espiritual. Nós precisamos ter esse cuidado, porque apenas uma pessoa precisa ver que nós somos espiritual, e essa pessoa é o próprio Deus. E esse Deus está em secreto, e em secreto ele precisa ser visto. Sabe C.S. Lewis? Aquele mundo maravilhoso, um mundo de magia. Nós precisamos encontrar esse mundo de magia dentro do nosso quarto. Eu estava escutando um flashzinho, aqueles flashzinhos de 40 segundos no Instagram ontem, de Augusto Nicodemos, Augusto Nicodemos, aquele pastor presbiteriano. Adoro ele, gosto muito da sensatez dele. E ele estava falando sobre o religioso. Como identificar uma pessoa religiosa? A pessoa religiosa é aquela que não esquece de deixar o dízimo e oferta aqui, mas distante está da presença de Deus. A pessoa religiosa é aquela que está muito preocupada com a limpeza do templo, onde está especificamente o lugarzinho das rosas ali. Ele se preocupa com cada cadeira, se está bem enfileirada, ele se preocupa com o mínimo detalhe do templo, mas ele não tem um momento realmente de espiritualidade. É aquela pessoa de que quando chegar lá no reino de Deus, ele vai dizer: eu não te conhecia não. Mas ele diz: mas Senhor, eu estava em tudo. Como tu não me conhece? Eu pregava em teu nome, eu fazia tudo no teu nome, eu ganhei vidas no teu nome, Senhor. Aí ele vai dizer: mas tu estava tão longe de mim, eu não te conheço não. Vai lá para baixo, ó. Porque infelizmente naquele momento em que eu tenho para conhecer os meus filhos, que é o momento de oração, tu não estavas. Porque é aquele momento lá que me dá intimidade com os meus filhos, é lá que eu decoro quem realmente eles são, é lá que eu sei que Michele é assim, que Michele gosta disso, que Michele está orando por isso, que ela está intercedendo por aquilo. E naquele lugar tu não estavas.
O religioso é aquele que gosta de estar enfiando Bíblia nas pessoas. Estava conversando com o Edmar hoje de manhã também. Eu adoro assim, porque Deus vai fazendo as coisas, né? Esse mover dele é lindo. E ele estava dizendo: eu não sou aquele crente chato que quer empurrar uma Bíblia de goela abaixo nas pessoas. Olha que lindo. Chegando aqui na paróquia, mais 5 crianças. Que momento maravilhoso. Mas voltando, eu não sou aquele crente que quer enfiar a Bíblia embaixo das pessoas, mas eu sou aquele crente que entrega famílias aos pés do Pai. Eu estava orando pelaquela menina. Eu sonhei com aquela menina testemunhando na igreja. E 20 anos depois ela vem dar o testemunho aqui. Esse é o amigo de Deus. Esse não é o religioso que empurra a Bíblia de goela abaixo nas pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para não ser o religioso, nem muito menos o ativista, mas sermos os amigos de Deus, sermos aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, aquelas pessoas que conversam com Deus todos os dias, e sabe quem realmente Ele quer e tem ciências dos desejos do coração do Pai para a sua igreja. Mas nós normalmente nos comportamos como uma Marta, aquela que está para um lado e para o outro, querendo fazer de tudo para agradar. O rei Salomão, filho de Davi, o rei mais próspero que já existiu, ele teve acesso a tudo, ele correu atrás de tudo, ele teve as melhores mulheres, e ele teve toda e qualquer mulher que ele queria. Ele podia fazer igual a tio Patinhas, mergulhar e nadar numa piscina de ouro, porque ele tinha muito ouro. Ele era a pessoa mais sábia daquela época, porque a sabedoria foi dada pelo próprio Deus. Mas ele lá em Eclesiastes 2, versículo do 1 ao 11, ele diz: disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construí casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e enchi de árvores frutíferas de todas as espécies. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, rebanho, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidades de prata e de ouro, tesouro e de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Peraí que eu me perdi aqui. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei, consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada daquilo fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Será
que nós não estamos fazendo igual a Ele, correndo atrás do vento, com os desejos de nossa carne? Como está a sua vida? Está agitada demais? E você está ficando cada vez mais velho? E o tempo está passando? E você está estressado demais? Você está cansado demais? Lá na frente tem escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e desesperados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o tamanho do fardo de Salomão para construir tudo isso. Olha para o tamanho do seu fardo, querendo ser próspero. Isso não tem lhe cansado, não? Volta para os braços do Pai, porque o fardo dele é leve. Mas o problema é que a gente quer estar agitado igual a Marta. A gente não dá nem tempo para o nosso corpo descansar. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente quer ser um atleta de alto rendimento. Mas até o atleta de alto rendimento, ele respeita o tempo de descanso do corpo dele. E será que nós temos respeitado o tempo de descanso do nosso corpo? Porque a nossa carne vai ter uma hora que vai falhar. Vai ter uma hora que a gente vai pirar. Eu gosto muito dos flashzinhos do Instagram, que fala: hoje ainda é segunda-feira e meu olho já está tremendo no emprego. É muito bom essas besteirinhas do Instagram. Mas quantos de nós não estamos vivendo uma vida dessa? Hoje ainda é segunda-feira e meu olho já está tremendo. E amanhã eu tenho mais o que fazer, e depois da manhã eu tenho mais o que fazer, e eu ainda tenho que conciliar com as coisas espirituais. O meu corpo não vai aguentar isso não. Mas a Bíblia, ela diz: buscai primeiro as coisas do alto, e tudo mais será acrescentado à sua vida. Mas às vezes a gente está procurando tudo mais, esquecendo das coisas do alto. Aí o equilíbrio não vem. Aí você vai ter que ficar com o olhinho tremendo mesmo na segunda-feira. E infelizmente a sua vida vai ser essa. É o olhinho tremendo na segunda-feira ainda. E ainda vem terça, quarta, quinta e sexta. E os anos vão passando e vai chegar a 40 anos, vai chegar a 50 anos. E a previdência privada que chore. Porque você vai se aposentar talvez com 70 anos nessa comidinha e não vai chegar. E quando você se aposentar com 70, como diria a Berna, eu só tenho mais 10. E mais 10 não vai dar tempo não de correr atrás das coisas do alto não. Porque você viveu a sua vida construindo tesouros na terra, onde a traça come e o ferrugem corrói. Enquanto as coisas do alto você investiu 0. É uma luta que não tem fim. Mas no final dessa luta, você quer ser quem? Marta ou Maria? Na hora que Jesus estava falando, eu fico imaginando Maria sentadinha ali, degustando cada palavrinha que Jesus estava falando. E Marta, as casas. E como era que ia fazer para Marta estar escutando as palavras de Jesus enquanto ela estava na cozinha batendo panela? Não dava para escutar. Assim somos nós. Enquanto a gente está imergido, morrendo afogado, inclusive, pelos afazeres do dia a dia, muito provavelmente você não vai ouvir a voz de Deus. Muito provavelmente você não vai escutar Deus falando o que é que Ele quer para a sua vida. E muito provavelmente Ele está dizendo: calma, meu filho. E voltando para divertidamente aquele filminho. Agora vai sair spoiler mesmo. Fecha o ouvido se ainda não viu.
enquanto a ansiedade estava lá, agoniada, rodando, tendo que dar performance, porque eu tenho que vencer, porque eu tenho que ganhar, porque Riley tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela não estava vendo nada, mas estava sofrendo um ataque de pânico, e teve que a alegria e os demais sentimentos chegar e abraçar ela e dizer: nós estamos aqui. E Jesus, nesse momento, Ele está olhando para você e dizendo: tem calma, eu estou aqui. Tu não precisa ficar assim correndo para um lado para o outro não, porque eu quero prover, eu quero sustentar a tua casa, eu quero sustentar os teus filhos, eu quero sustentar toda a tua família. Eu quero que tu tenha calma. Então, nesse momento, e nesse mesmo espírito, vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, ouvir esse teclado tocando suavemente, e vamos nos perguntar enquanto nós oramos: Senhor, eu estou sendo Marta ou estou sendo Maria? Senhor, abraça-me, Senhor. Acalma, Senhor, a minha alma, Senhor, porque o meu espírito está atribulado, Senhor. Acalma, Senhor, quem eu sou. Me torna, Senhor, aquilo que Tu queres que eu seja, Senhor. Acalma, Senhor, o meu corpo. Acalma minha mente, Senhor. Derrama azeite sobre os meus pensamentos, Senhor. Desfaz, Senhor, todo esse embaraço, Senhor, que existe na minha cabeça, Senhor, porque eu não consigo, Senhor, me concentrar em Ti. Acalma-se, acalma o meu espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se ligue ao meu espírito, para que sejamos um só. Para que o Teu Espírito Santo me traga a revelação do Pai, para que eu ame o Pai como Ele deva ser amado. Vem, Espírito Santo, recai sobre a Tua igreja, Senhor. Recai, Senhor, sobre todos nós, Senhor. Acalma, Senhor, a nossa mente, Senhor. Faz com que tenhamos mais características de Maria do que de Marta, Senhor. Faz com que possamos balancear, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que possamos ter mais momentos, Senhor, de contemplação da Tua face, Senhor. Mais momentos de orações na Tua presença, Senhor. Faz com que possamos ouvir um louvor, Senhor, e possamos em espírito e em verdade acalmar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, e que tudo possa entrar em espírito de adoração, Senhor, para que possamos, Pai, ter ciência de que Tu estás pelejando pelas nossas causas. Vem, Espírito Santo, recai sobre os nossos dias, Senhor, sobre o nosso trabalho, Senhor, sobre a nossa vida ordinária, Senhor, para que o extraordinário possa acontecer e que possamos ver o Teu mover em nosso meio, para que possamos ver a Tua presença quando nós estamos assinando um contrato, Senhor, para que possamos ter ciência da Tua presença quando estamos fechando um negócio, onde os frutos desse negócio irão sanar, encher os nossos caixinhas. A provisão divina irá cair sobre a nossa geladeira, sobre as nossas despensas, sobre os nossos lares, Senhor, por anos e anos. Que pequenos contratos possam sustentar, Senhor, os nossos lares por muitos anos, Senhor. Que o fruto do nosso suor nas nossas empresas, Senhor, venha chegar, Pai, aos nossos bolsos, Senhor. Que o nosso salário, Pai, de pouco tempo, possa vir a ser suficiente por muito tempo em nossos lares. É porque o Evangelho, ele é maravilhoso, mas é só para os loucos. Porque é impossível eu crer que um homem viveu 3 dias no ventre de uma baleia sem ser louco. Então que essa mesma loucura recaia sobre a Tua igreja, Senhor, para ela crer que apenas um
pequeno salário, de poucas horas de trabalho, vai fazer maravilhas dentro do nosso lar. Porque é impossível crer que 40 anos andando no deserto, as sandálias não se desgastaram. Mas a mesma sandália de um garoto de 4 anos, ele chegou até o garoto ter 44 anos. E ele foi crescendo conforme aquele garoto de 4 anos crescia. Isso é só para os loucos que creem. Então, Senhor, derrama na Tua igreja esse espírito de loucura, Senhor, para que nós venhamos crer que não precisamos ser igual a Marta, Pai, mas que precisamos ser igual a Maria, Pai, porque a provisão vem do alto, o nosso socorro vem do alto, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, pelo Teu falar, pelo Teu mover, pelo Teu agir aqui dentro, Senhor. E tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.